Nós estamos recebendo Álvaro Santos, ele é advogado especialista em direito do agronegócio e nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas questões tributárias, especialmente salário e educação. Álvaro, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabélia, boa tarde a todos os telespectadores do Jornal Sucesso no Campo. Quando a gente fala de salário e educação, primeiro vamos falar o que é isso. Fabélia, a Constituição Federal, no artigo 212, ela prevê que um custeio adicional da educação pública básica, através da contribuição social ao salário educação. Então, o salário educação é um tributo que é destinado a custear a educação básica pública. Então, quer dizer, o trabalhador não é o trabalhador que vai ser beneficiado diretamente, não é como aquele salário família que ele vai receber no pagamento dele. É para o governo fazer a educação que ele oferece ao público. Isso, a educação ela é custeada através do orçamento geral, que é a arrecadação de todos os tributos do Brasil. Imposto de renda, ITR, junta tudo numa conta e ali o governo, através das leis orçamentárias, destina uma parte para a educação, uma parte para a saúde, etc. Além desse orçamento geral, existe essa arrecadação através dessa contribuição que vai para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então é uma fonte adicional, algo para acrescentar, que está previsto na Constituição. E quem é que tem a obrigatoriedade de fazer o recolhimento? Excelente pergunta, Fabélia. Essa é a grande discussão. A Constituição, nesse parágrafo 5º do artigo 212, ela prevê que são as empresas os contribuintes desse tributo. A legislação que regulamenta esse tributo coloca da mesma forma que somente as empresas poderão ser sujeitos passivos dessa contribuição, ou seja, as empresas que são qualificadas como firmas individuais ou sociedades que exerçam atividade urbana ou rural com intuito de lucro. Empresas, no gênero, firmas individuais ou sociedades. Esse é o contribuinte. Então, naquele caso, assim, isso urbana ou rural, então vamos supor assim, aquela empresa que ela está instalada na zona urbana e presta serviços na zona rural. Vamos falar, uma eletrificação rural, ela tem obrigatoriedade? Ela tem obrigatoriedade, ela vai recolher isso dentro da tributação da folha de salários, que é a base prevista, ela tem essa responsabilidade. Ela é uma empresa, então ela tem que recolher esse tributo. Se ela, e vamos imaginar assim, lá na roça, lá no campo, uma organização familiar, uma holding, ela tem que recolher? Fabélia, a holding em si, ela geralmente exerce atividade juntamente com os seus sócios, pessoas físicas, através de um contrato de parceria. A holding em si, aquilo que ela fatura e aquela folha de pagamento que ela tiver dentro dela, é passível de incidir o salário e educação. Agora, os sócios, pessoas físicas que exercem atividade, que declaram no imposto de renda pessoa física, eles não têm obrigatoriedade por uma simples razão. Eles não são empresas e a Constituição prevê que somente empresas. Agora, então, vamos lá. Vamos pegar ali o produtor rural convencional. E hoje fala assim, o produtor é uma empresa, mas ele tem essa responsabilidade do salário e educação? Fabélia, cada vez mais a atividade rural está organizada com o objetivo de lucro. Agora, a legislação, em especial o Código Civil, prevê que o produtor, pessoa física ou jurídica, ele pode ou não se inscrever na junta comercial. Se ele se inscrever, ele se sujeita ao regime empresarial. Então, quer dizer, ele não estando lá, no caso de Goiás, a JUSEG, Perfeito. que é a Junta Comercial do Estado de Goiás, e aí a Junta Comercial do seu respectivo estado, ele não tem registro lá, ele não tem aquele contrato social que passa por esse registro, ele não é aquela empresa constituída que, de acordo com a Constituição Federal, teria que recolher. Justamente, Fabélia. Esse produtor convencional, seja um pequeno produtor sem empregados, seja um produtor médio ou um grande produtor, aí vai depender de cada região. Ele não tem inscrição na junta, no caso Goiás, JUSEG ou em qualquer outro estado, ele não está obrigado pela legislação brasileira, desde a Constituição, passando por essas leis, a recolher esse tributo, que é calculado em 2,5% sobre a folha de remuneração. Eu ia chegar nesse ponto aí agora. Como que é? Porque 2,5% sobre a folha. Imagina lá que um produtor, vamos pegar um produtor que tem uma folha lá de 30 mil. 2,5% vai dar R$ 750.
é um valor que ele estaria pagando, vamos dizer assim, em duplicidade ou indevidamente? Indevidamente, Fabélia. Se ele não é um empresário, na literalidade da lei, ele não pode ser obrigado a recolher esse tributo. Então ele está recolhendo R$ 750 por mês de forma totalmente ilegal. Por quê? Porque a Receita Federal, ao elaborar uma instrução normativa, trouxe que o produtor, pessoa física, teria também, além dos empresários e das empresas, que recolher esses 2,5%. E como que eu faço com esse argumento? Porque daí tem uma IN que fala que eu tenho que recolher. Tem a legislação que alguém sobrepõe ao outro, como é que fica? Fabélia, é uma pergunta muito interessante. As pessoas às vezes me questionam, mas o meu contador está inserindo isso? Acaba que o seu contador, na hora dele fazer a sua folha, de elaborar, de transmitir sua GFIP e de extrair sua GPS, ele está obrigado a seguir essa instrução normativa, infelizmente. Agora, no direito brasileiro, existe uma hierarquia. Lá em cima, na ponta, na pirâmide, está a Constituição Federal. Depois a legislação federal, depois o decreto, depois a instruçãozinha normativa da Receita. Então, não é porque o seu contador está inserindo que você é obrigado a pagar. Você tem que buscar um amparo, na onde? No Poder Judiciário, para tentar afastar essa ilegalidade. Então, quer dizer, para a gente ser bem claro aqui, ele vai ter que continuar pagando, só que daí o correto, o seguro para ele, é que ele entre com uma ação judicial. Perfeitamente, Fabélia. O contador vai ficar amarrado nessa instrução normativa e a única forma do produtor se ver desobrigado é através de um remédio judicial que vai reconhecer que ele não se enquadra naquele desenho previsto na legislação. E não se enquadrando, ele não pode recolher da agora para frente e ele, se quiser, pode pedir o reembolso do que pagou dos últimos 5 anos, corrigido pela Selic. Você tem aí já uma situação que você ingressou e teve a sentença positiva ao produtor. E escuta aqui, como é que eu faço esse ingresso? Não corre aquele risco de fazer como aconteceu com o Fundo Rural, que tinha uma liminar, de repente desdiz tudo e eu fico com uma dívida retroativa? Fabélia, o caso do Fundo Rural é muito emblemático. Ele representa bem, infelizmente, o nosso judiciário em algumas situações. Uma decisão consolidada em 2010, repetida em 2011, que foi totalmente revertida em 2017. Bom, para prevenir esse risco, o que nós estamos aconselhando aos nossos clientes e àqueles que nos procuram? Ajuizarem essas medidas. Se você se vê nessa situação, se você se acha cobrado ilegalmente e, num primeiro momento, não buscar uma liminar. Então, a liminar é uma decisão precária, ela é uma decisão passível de ser alterada. Vamos dizer assim, ela seria uma decisão provisória. Justamente, ela é provisória, ela pode lá na frente ser alterada e aquele que tinha liminar acabar pagando as consequências dessa liminar. Então, as medidas que nós estamos ajuizando, a gente está buscando uma decisão definitiva. A partir do momento que aquela sentença foi favorável ao contribuinte, ao produtor rural, e ele deixou de recolher dali para frente, aí sim ele liquida ela e pede a restituição dos 5 anos anteriores ao ajuizamento e aquilo que ele pagou no decorrer da ação, tudo corrigido pela Selic. E essa solicitação de reembolso, ela vem em dinheiro ou ela seria em crédito? Fabélia, o Fundo Rural ele era 2,1% sobre a comercialização, então eram valores muito altos. O salário educação ele é 2,5% sobre a folha de salários. Dependendo do porte do produtor, um pequeno produtor, um segurado especial, são valores às vezes não tão grandes. Então essas ações são passíveis de serem ajuizadas pelo juizado especial, junto à Justiça Federal, até 60 salários mínimos, até R$60 mil. Então esse valor a gente está pedindo ressarcimento em dinheiro, através da requisição de pequeno valor, que é um precatório mais simplificado, você recebe ele no ano seguinte. Para a gente falar aí, então, a orientação inicial é que o produtor continue o seu processo normalmente e faça um ingresso jurídico. Justamente. Não tem como a sua contabilidade deixar de recolher esses valores. A culpa não é do contador. A culpa não é do contador. Está devidamente... Ele está seguindo a instrução normativa. Se você se achar injustiçado, procura um profissional especialista da sua confiança e discuta isso daí. A gente está num país que tem uma das cargas tributárias mais elevadas do mundo. Então, não faz sentido o produtor rural, que já é tão penalizado, pagar algo que não é devido.
Bom, eu quero agradecer sua participação com a gente. A gente vai voltar a conversar com você aqui, porque tem muito assunto ainda para a gente tratar, Álvaro. Muito obrigado, Fabíola, agradeço pela oportunidade e fica à disposição.